participar da EBD, por favor, se assente, tome seu assento. A gente tem a listinha de chamada aqui. Você não vai receber seu certificado no final se você não assinar. Hã? Minha sogra está em todas. Vai ganhar o Sim. diploma, hein, sogra? Está em todas. Se está entendendo, não sei, mas que está em todas, tá, viu, pastor? Não é, sogra? Não é? Vamos começar orando? Curva sua fronte. Pai, obrigado. Te agradecemos por mais um dia. Nesse momento onde devemos aprender mais a Tua palavra, que não seja eu a falar, mas o Teu próprio Espírito Santo a nos conduzir aqui. E nos dê ensinamento, Pai, para lutarmos contra Satanás. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Então conduz esse tempo aqui para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Estamos estudando esse livro. Quantos estão aqui desde o começo, só para eu saber? Desde o começo dessas aulas. Tá, Kid? Beleza. Então a gente viu a primeira parte. A primeira parte a gente conheceu um pouquinho de Satanás, viu quem era Satanás na Bíblia. Satanás na história da igreja, hoje e no futuro. O pastor Antônio ministrou algumas aulas, outras pessoas também. E hoje a gente vai começar a entender. Tá bom meu som aí? Parece que deu uma baixada. Tá chegando meu som bem aí? Tá? Pouco? Oi. Pessoal do som, aumenta meu som um pouco aí. Diminuiu o volume. Tá baixo, né, Kid? Tava bom, agora ficou baixo. Aí, tá melhorando. Aumenta mais um pouquinho, por favor. Oi. Tá chegando aí, Kid? Oi. Ah, entendi. Tá. Não, mas o Kid, por exemplo, eu não estava ouvindo. É. Pessoal, vamos, como tá tendo uma outra aula, posso pedir um favor? Sentem aqui pertinho para eu falar um pouco mais baixo, só para essa aula. Por favor, Kid, esposa. Onde você tá ouvindo bem, Cezinha? Aí eu falo um pouquinho mais baixo também. Boa. Boa, valeu, Dário. Oi, valeu, Dário. Boa. Então a gente, como eu estava falando na primeira parte, a gente entendeu quem era Satanás e agora a gente vai começar a aprender como lutar contra Satanás. A primeira parte a gente vai falar de forma defensiva e depois de forma ofensiva. Quero resumir em um slide mais ou menos o que a gente falou. Satanás existe, ele é seu inimigo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar, se nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas é Satanás. Ele odeia o ser humano. Por que ele odeia o ser humano? Porque nós somos feitos conforme imagem e semelhança de Deus e obviamente que ele vai nos odiar. Ele é rebelde, orgulhoso, mentiroso. Satanás representa toda a rebeldia contra a ordem divina e por isso ele tenta desviar os humanos dessa ordem para promover independência de Deus. Então, por conta do orgulho, da mentira e da rebeldia, ele vai tentar fazer o mesmo com a gente. Ele vai querer que a gente viva uma vida sem depender de Deus. E, como a gente sabe, ele é astuto. E ele vai tentar corromper o nosso entendimento para que a gente se afaste da simplicidade do Evangelho. Ele vai começar a colocar dúvidas, ele vai colocar dificuldades, complexidades. E a gente precisa minimamente entender quem é nosso inimigo para a gente saber se defender, sim ou não? Tem uma história da melancia que eu quero contar para vocês. Um agricultor, então ele plantava melancias e vendia melancias e as melancias estavam sendo roubadas. E aí ele teve uma ideia. Ele falou, eu vou pegar uma melancia e vou envenenar. Então ele envenenou uma melancia e ele colocou uma placa, um cartaz em toda a lavoura dele. Cuidado, melancia, tem uma melancia que está envenenada. Aí alguém viu aquilo, pegou outra melancia e colocou veneno também. E reescreveu a placa. Cuidado, agora tem 2 melancias envenenadas. E agora? Ele não sabia qual era a melancia que estava envenenada e qual não era. Ele só sabia de uma que ele tinha colocado. A outra ele não sabia mais. O que ele teve que fazer? Ele teve que jogar fora toda a produção de melancia. Que agora estava contaminada, ele não sabia mais. Então, é isso que Satanás tenta fazer com a gente. Ele tenta nos manipular
Daqui a pouco tudo que a gente escutou, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu, começa a gerar uma confusão, a ponto de alguns conhecimentos a gente estar desprezando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Qual que é o grande problema quando a gente pensa em defesa, lutar contra Satanás? Tem dois. A gente está indo para a guerra contra um ser milenar, vocês concordam? Um ser milenar e ele é poderoso. E a gente está se preparando como se fosse jogar uma partida de videogame. Como se fosse jogar um futebol ali na esquina. Ah, não, vamos lá, tá tudo certo. Eu estou preparado. Eu não preciso estudar a Bíblia. Eu vou com a minha força, com o meu conhecimento. Esse é o primeiro grande problema. O segundo é que ele não brinca em cumprir o seu papel. Ele está todo dia empenhado em fazer a gente cair e nos afastar dos propósitos de Deus. Só que a gente brinca de ser crente muitas vezes. E a gente acha que isso não vai ter problema. Então, queria começar com isso. A gente está lutando contra um ser milenar, contra poderoso. E a gente tem que se atentar a isso. Obviamente que o poder de Cristo supera tudo isso daqui. A gente vai falar mais para frente. Mas a gente não pode menosprezar isso, tá? Como nos defendemos? Esse talvez seja o texto mais apropriado para falar da defesa e a gente vai explorar cada pedacinho desse texto. Vamos ler juntos? Estai, pois, firmes com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação da paz, dando sempre o da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos passar por cada um desses pedacinhos aqui. O primeiro, que a gente viu no texto, é cingindo com a verdade. Ficou meio escuro aqui, mas depois eu mando o slide para vocês. Esse era exatamente a armadura de Deus representada na época lá pelo exército romano. Então ali você tem a couraça da justiça, você tem o cinto da verdade, você tem o capacete da salvação, você tem o escudo da fé e você tem as sandálias do evangelho da paz. A gente vai passar cada um desses, tá? Cingindo-nos com a verdade. Essa palavra está lá em Efésios 6,14, estai, pois, firmes, cingindo-os com a verdade. O que é isso? Então, lá nos tempos bíblicos, o soldado, ele prendia ou afivelava o cinto em sua cintura sobre a curta túnica, então eles usavam uma túnica. E o cinto suportava tanto os músculos da costa, dava sustentação para o seu core, como também a gente colocava a espada, colocava as outras coisas que a gente ia usar durante a batalha ali. Esse era o cinto, tá? Esse era o cinto da verdade. Tanto a couraça quanto a espada estavam ligadas a essa cinta. Então, lombos cingidos que a gente escuta na palavra, que a gente vê, simboliza prontidão para batalhar. Toda vez que você fala, você tem que cingir os seus lombos, esteja preparado para a batalha. É isso que significa. Lombos cingidos com a verdade são símbolo do cristão que se prende à fé revelada na Bíblia, tá? Algumas outras coisas. Quando a gente pensa em cingir-nos com a verdade, a Bíblia, obviamente, é o nosso padrão de verdade, não existe outra. Então a Bíblia é o nosso padrão, é o que nos dá autoridade e o que nos orienta. Se você quiser vencer Satanás, o que você tem que fazer? Você tem que encher a sua mente da verdade. Por que eu falo isso? Porque às vezes, na ânsia de conhecer Satanás ou de querer se defender, você vai buscar conhecimento fora da Bíblia. E eu fiz isso. Não sei se vocês conhecem uma série de livros que chama Filho do Fogo, do Daniel Mastral. É um ex-satanista, se converteu e depois sei lá o que aconteceu com ele, o cara ficou doidão, morreu. Mas quando eu comecei a ter experiência, eu falei, cara, eu preciso conhecer quem é esse cara, quem que é Satanás. E fui buscar fora. E aí, graças a Deus, eu tive o apoio de pastores que falaram, Fábio, se você quer conhecer como combater, você precisa conhecer primeiro a verdade. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque senão você vai se encher dessas coisas aqui, e essas coisas vão entrar na sua mente e vão desvirtuar o conhecimento que você tem. Então lá atrás, era muito pouco. Hoje tem que estudar bastante, mas imagina lá atrás, 10 anos atrás. Falei, cara, então eu preciso conhecer a palavra. E a gente vai ver que Jesus, ele se defendeu sempre com a palavra de Deus. Se a gente quer lutar com sucesso com o diabo, não só temos que dominar a verdade, como também a verdade tem que nos dominar. O que significa isso? Que não basta a gente ter a verdade aqui. Ela tem que descer, ela tem que internalizar a ponto dos nossos ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos serem direcionados pela palavra de Deus. Não basta estar só aqui, tem que descer para o coração, isso tem que virar ação concreta. Outra verdade que a gente precisa entender para lutar contra Satanás: sabedoria e razão humana
não bastam para enfrentar Satanás. Não adianta achar que você é capacitado, que você é forte, que qualquer coisa que você queira achar, porque sabedoria e razão humana nunca vão ser suficientes para você lutar contra Satanás. E a verdade de Deus que está escrita na sua palavra e que foi personificada no seu Filho Jesus, ela sim, ela é mais do que suficiente para a gente lutar contra Satanás. A palavra de Deus, a figura de Jesus. Tem algumas referências aqui, eu não vou passar porque tem alguns outros textos que eu quero ler com vocês, tá? Mas se vocês quiserem anotar para ler depois, Efésios 4:14, Provérbios 23:23, João 8:31 e 32. Olha só que interessante. O poder da ressurreição de Cristo é maior do que o poder de Satanás. Se a gente pensar em Satanás, ele não tem arma efetiva para lutar contra a gente, para lutar contra a verdade. Então ele pode mandar demônios numerosos nos atacar, mas se a gente confiar em Cristo na verdade, a gente vai ficar firme. Satanás sempre vai tentar a gente com mentiras ou com meia-verdades. E a gente vai cair se a gente não conhecer a verdade do Evangelho. É assim que ele vai fazer. Uma vírgula no lugar errado, um pensamento, um questionamento. Ontem a gente estava conversando, né, pastor Antônio? Às vezes vai atender um ou outro e a pessoa começa a fazer um questionamento. E não são questionamentos da pessoa querer entender a Bíblia por curiosidade, por querer aprender a mais. São questionamentos que às vezes colocam em prova quem Deus é, o caráter de Deus. Então, opa, peraí, tem alguma coisa estranha nessas perguntas que eu estou ouvindo aqui, né? Muitas vezes Satanás usando alguém para colocar dúvida na sua mente. Só que a gente vai aceitar se a gente não conhecer a verdade. Eu vou insistir bastante nesse ponto. Agora, Satanás tem fraqueza também, sim ou não? A primeira grande fraqueza de Satanás é que ele está plantado sobre mentira. Em última instância, uma mentira não pode substituir a verdade. No fim, a verdade sempre vai triunfar. A gente tem que se agarrar a essa verdade. Conheça a verdade, é uma verdade, viva por ela. João vai dizer que conhecer a verdade vos libertará. Vai libertar inclusive das garras, das armadilhas de Satanás. Então, se a gente permanecer em Cristo, que é a verdade, a gente vai ter a vitória sobre Satanás. É simples, né? Sim ou não? Na teoria é simples, né? Mas se a gente internalizar isso e a gente começar a praticar, pode ser mais simples do que a gente imagina. A gente não precisa temer. O Fábio está me dizendo que é a palavra, que é o conhecimento da Bíblia, que é o conhecimento da verdade que vai me livrar? Sim, é isso. Só que a gente vai ver que na prática não é tão simples. Na prática tem emoções, tem histórias, tem traumas, tem passado que às vezes nos impedem de aceitar essa verdade com mais tranquilidade, ou com mais naturalidade, ou com mais simplicidade. Tranquilo? Tranquilo a respeito do cinto da verdade? Quando fala para a gente se cingir com a verdade? Entender o papel aqui? Alguém tem alguma pergunta? Sim, não? Talvez? Tranquilo? Fala, Caião, você está me olhando meio diferente. Tudo bem? Eu estou brincando, só porque ninguém quis falar, eu falei com você. Vamos lá. Segundo aspecto que a gente vai ver aqui, ou segundo mecanismo que está lá em Efésios, é a couraça da justiça. Os crentes têm que colocar a couraça da justiça para proteger as partes vitais do homem interior e suas faculdades contra Satanás. Olha que interessante, lá na época de Paulo, ele entendia que os sentimentos, eles iam das partes vitais do corpo, que era o coração e o rim. Vocês sabiam disso? Eles achavam que o sentimento vinha do coração e do rim. E por isso você colocava essa couraça, que na verdade é a armadura, que vai do peito até embaixo, para proteger os órgãos vitais, para proteger o que eles entendiam que os órgãos que continham os sentimentos. No seu conflito com poderes invisíveis, os crentes são mais vulneráveis em seus pensamentos, suas motivações e suas emoções. Hoje a gente entende que o coração é só um órgão que bombeia sangue para o corpo, né? E está tudo aqui, sim ou não? O pensamento nasce aqui, ele desce para o coração, a gente internaliza, mas a batalha acontece o tempo inteiro na mente. É o tempo inteiro na mente. É onde Satanás sopra, onde ele lança dardo inflamado, ele tenta te desvirtuar, te tirar do caminho. A batalha é 100% na mente. Então a justiça da couraça, ela é provida por Deus em Cristo. E Cristo ganhou essa justiça por um ato de obediência. Cristo é o único justo. Ele ganhou isso de forma paciência ativa e passiva. Por que eu estou falando isso? Porque nenhum homem pode realizar justiça. Nenhum homem pode realizar justiça. Nenhum homem é justo o suficiente para que ele pudesse obedecer, cumprir perfeitamente toda a lei.
Todos nós somos pecadores, então a gente só tem justiça em Cristo. Dito isso, todo pecador tem que depender de Cristo para fazer essa justiça, para ser justificado. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Tanto é que lá em Isaías 64:6 vai dizer: a própria justiça, ou a justiça humana, é como trapos imundos. Então, a própria justiça, se você tentar se auto-justificar, Isaías está dizendo que é como se tivesse, como se você fosse trapos imundos, trapos de imundícia. Olha só, prestem atenção nisso. Satanás tenta fazer com que baseemos nossa esperança de salvação em nossos próprios pensamentos e sentimentos. Então, quando os nossos sentimentos não estão bons, quando a gente está passando por batalha, quando as nossas emoções não estão boas, certamente Satanás vai sussurrar algo desse tipo: você não é filho de Deus. O que você está fazendo aí? Você não é capaz. Você não consegue. Está vendo? Caiu de novo no pecado. Olha aí. Você não presta. Você não serve para nada. Você não vai chegar naquele lugar. Desiste. É muito mais fácil caminhar no mundo do que caminhar com Cristo. Para que você quer essa vida aí de privação? É isso que Satanás faz. Para que você quer esse caminho? Fica lá onde você estava. Lá era mais fácil. Você podia fazer o que você quisesse. Você podia beber, você podia trair, você podia, né, viver de acordo com os padrões do mundo. Para que você quer seguir esse Senhor aí? Olha aí, você está seguindo a Deus, mesmo assim você está passando por dificuldade. Está valendo a pena? É isso que Satanás faz o tempo inteiro com a gente. O tempo inteiro com a gente. Batalha na mente. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas, de novo, sentimento não está aqui. Sentimento não está aqui. Sentimento está aqui. Começa aqui. Se a gente internalizar um pensamento, se a gente não conseguir combater um pensamento, aí sim desce para o coração. Daqui a pouco a gente está agindo de uma forma que não deveria. A gente tem que aprender a lançar sobre Cristo o que Ele fez, pela graça de Deus. E a gente, a partir daí, a gente começa a experimentar sentimentos de alegria, de paz e outros sentimentos. A gente vai ver um pouco mais para frente como que a gente faz isso. A grande verdade é que a gente tem que depositar nossa esperança em Cristo, na salvação. A Bíblia diz que a gente vai passar por tribulação, mas um dia a gente vai encontrar com Ele na glória. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais nada. A grande questão é, enquanto a gente está com os olhos fitos aqui, olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades, olhando para os problemas, a gente está vulnerável. A gente está suscetível a esses dardos inflamados que Satanás lança. Você não é capaz não, Fábio, abandona isso daí. Para que você quer essa vida? Ah, de novo você caiu nisso daí? De novo, eu falei. Quem quer assistir a Oficina do Diabo aí? É isso ou não? Estou falando alguma coisa diferente? Vocês viram lá como Satanás age? Quem não assistiu é muito bom, vale a pena, tá? Mas ele fica o tempo inteiro ali, ó. É, até uma estratégia de Satanás, ele fala, cara, não tira ele da igreja, não. Não deixa ele. Olha que interessante, Satanás fala lá é no livro e no filme, né? A estratégia dele é, não deixa ele num desespero profundo. Porque se ele estiver no desespero profundo, imagina você no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, se você olhar para frente, tem o quê? Parede. Se você olhar para baixo, tem o quê? Tem lama. Sim ou não? Qual que é a única saída que você tem? Olhar para cima. Certo? Você está num desespero profundo. Pode ser que esse desespero profundo te leve a buscar o Senhor. Porque você não vê mais saída em lugar nenhum. Fala, a minha única saída agora é buscar a Cristo. E pode ser que você se salve. Agora, quando você está vivendo uma vida mediana, você vem para a igreja, que você senta, todo domingo você está aqui, mas aí durante a semana você vive aquela sua vida medíocre, é exatamente isso que Satanás quer. É exatamente isso que Satanás quer. Que você continue vindo na igreja, que você confesse ele, mas que no seu dia a dia você viva do jeito que você quer. A gente entende que o cristão verdadeiro, aquele que se arrependeu verdadeiramente, entregou a vida para Cristo, esse cristão ele não perde a salvação. Verdadeiramente. Você se confessou, se você verdadeiramente entregou a vida para Cristo, você não perde a salvação. Só que no meio do caminho, até você se encontrar com Cristo, ou até Ele voltar para nos buscar, você pode viver uma vida de propósito ou uma vida sem propósito. Mesmo que você não perca a salvação. Você pode viver uma vida aqui totalmente diferente daquela que Cristo tem planejado para você. E é esse o objetivo de Satanás. Sabendo que a gente não perde a salvação, ele vai te tentar até o último minuto das nossas vidas para que a gente não cumpra o propósito que Deus tem para. Faz sentido? Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Tem não?
Vou falar no microfone porque está sendo gravado ali e todo mundo escuta. Então, faz uma questão de perseverança. E verdadeiramente nossas lutas, a sensação que a gente tem ao encontrar o Senhor, as lutas ficam mais fortes. Muitas adversidades, às vezes doença relacional, financeiro, e aí você permanece e ora e clama. Então, se tiver um povo que te chama e que está junto para fortalecer no tamanho dessas lutas, você pode esmorecer e achar que é mais fácil voltar para o mundo estava, porque a vida financeira virou uma peleja depois. Então, assim, você fala assim: "Senhor, o que que é isso? Tanto acertar o passo, tentar, né, tantas coisas, mas é esperar no Senhor. Chega o tempo do Senhor e quando ele entende que o coração está entregue a ele, não na satisfação". É isso. A gente colocar esperança na salvação, na eternidade e não nas circunstâncias que a gente tem passado aqui. Amém? Mais alguma dúvida? Senão a gente passa para o próximo aqui. Pés calçados. O que são os pés calçados? Paulo vai dizer: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Um bom soldado precisa de calçados apropriados. Deixa eu trocar o microfone, que eu acho que minha voz ficou muito alta com esse aqui. Tá, se não atrapalha a aula do lado ali, Mônica. Cristãos têm que usar o calçado certo para lutar contra Satanás. E esse calçado é preparação do evangelho da paz. Eu vou explicar. Melhor modo de firmar contra o diabo é possuir entendimento mais claro possível do evangelho. A gente vai continuar falando isso. Experiência do evangelho da paz que ultrapassa todo o entendimento mediante ao sangue de Cristo. Olha só. O que é o evangelho da paz? O evangelho da paz, ele descreve a reconciliação entre Deus e os seres humanos através do sacrifício de Cristo. Agora a gente não é mais inimigo de Deus, agora a gente tem paz com Deus por conta do evangelho, por conta do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício remove a inimizade que a gente tinha causada pelo pecado. Agora a gente tem perdão, a gente tem restauração, a gente tem relacionamento com Deus. Agora, por meio de Cristo, a gente tem relacionamento com Deus. O véu se rasgou, a gente tem livre acesso a Deus por meio de Cristo. Por que isso é importante? Porque na batalha contra Satanás, a gente saber que está em paz com Deus e que Cristo nos dá essa confiança e segurança vai nos ajustar a resistir à acusação, condenação do inimigo. Esse aqui é outro ponto. De novo, a gente está falando que a batalha é na mente, né? O único que te acusa dos seus pecados passados e do que você está fazendo é Satanás. Você está com o peso da acusação, não é Deus te cobrando algo. Deus não é assim. É Satanás que está te condenando, querendo te condenar, tá atacando a sua mente de novo. Que você não é capaz, que você não é válido, que você não é digno. Essa acusação, essa condenação vem somente de Satanás. Quando a gente entende, e o Evangelho da Paz fala isso, que por meio de Cristo a gente foi justificado, a gente foi perdoado dos nossos pecados, não tem mais condenação. Não existe mais condenação. Claro que isso também não significa que você vai ficar todo dia pecando e não se arrependendo. A graça que nos foi dada por meio da salvação, por meio de Cristo, essa graça ela precisa ser transformadora. A graça não é motivo para você continuar pecando. Falar, Deus conhece meu coração. Uma hora eu me arrependo. Não é assim, tá? A graça tem que ser transformadora. Porque todo pecado tem consequência. Pela misericórdia de Deus, às vezes pelo seu pecado, era para cair um caminhão de laranja na sua cabeça e só cai a folhinha. Isso é misericórdia de Deus. Mas ainda assim o pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Então a graça não é motivo para você continuar pecando. Porém, o evangelho da salvação, como a gente está falando aqui, nos dá confiança e segurança para resistir a essa condenação, essa acusação que o inimigo faz. Não, peraí, o que você está falando? O que você está falando, eu já pedi perdão para o Senhor. Ele já me perdoou do meu pecado. Não, isso não existe mais na minha vida. Você não tem motivo para me acusar. Então a gente também tem que fazer o exercício de todo dia. Pelo menos eu faço isso. Antes de dormir, eu tento enumerar os pecados que eu cometi. Quando eu não lembro, eu falo, Senhor, me traz à tona. Som do meu coração, traz à tona aquilo que ainda precisa ser tratado. Senhor, me perdoa. Me perdoa desse pecado. Eu quero ter reconciliação contigo todo dia.
Todo dia. Amém? Faz sentido? E aí você começa a resistir. Você começa a receber a condenação e falou, peraí, isso aqui não vem de Deus, não. Deus não me acusa, Deus não me condena, eu já fui justificado, eu já fui perdoado. E você começa a combater esses pensamentos que vêm. Nossa identidade, nosso conforto e estabilidade dependem de conhecer o Evangelho intelectualmente, bem como experimentalmente. Como eu estou falando, não basta ficar só aqui, você tem que colocar em prática aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido, nas suas ações diárias, nos seus relacionamentos, na sua profissão, aonde quer que você esteja. Será que, uma vez que a gente entende isso, a gente pode fazer essas declarações? A gente pode encarar Satanás e falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode afirmar com segurança que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos nossos pés Satanás. A gente tem essa confiança para fazer isso? Ou a gente ainda está num ambiente de condenação e a gente tem medo de Satanás? Amém? Algum comentário aqui? Entender o que é esse evangelho da paz que nos reconcilia com Cristo e faz agora a gente entender que nenhuma condenação mais existe, como diz lá em Romanos. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Amém? O próximo item para a gente aprender a se defender contra Satanás é o escudo da fé. Esse escudo, ele capacita o crente a apagar todos os dados inflamados do maligno. Geralmente a gente ora assim, né, quando está batalhando contra Satanás, para que todos os dardos inflamados do inimigo caiam por terra. Essa era a função do escudo da fé. E aí, de novo, trazendo lá para o tempo de Paulo, nos Romanos, o escudo ele tinha mais ou menos 1,5 m de altura e 80 centímetros de largura. Era um escudo de ferro e ele era justamente para proteger contra dardos inflamados que pegavam fogo. Então, o escudo era para isso. Ele te protegia desses dardos, tá? Ele era importante para diminuir o efeito das flechas que vinham e chamas. Então, ele era grande o suficiente para que se você se colocasse numa posição, e olha só que interessante, qual é a posição que você fica mais protegido quando você está com o escudo? Se a gente pensar bem, qual que é? De joelho, né? Nada é à toa, né? Então, de joelho, você coloca o escudo aqui, esse escudo vai te proteger da maioria das flechas inflamadas que vêm. Amém? O escudo da fé. Os artifícios de Satanás são como dados inflamados e flechas de fogo. Tem 1000 jeitos de atacar os crentes com seus dados inflamados. Eu coloquei alguns aqui, 3 na verdade. Pensamentos blasfemos contra Deus. Ele começa a falar, imagina esse Deus aí, esse Deus que você conhece aí. Cara, cada história que você acredita, imagina. Então quer dizer que se eu cortar o cabelo de Sansão lá, ele perde a força. Você acredita nesse Deus aí de historinha. Você quer dizer então que toda a população veio lá da família de Noé depois que veio da arca? São esses tipos de questionamento. Não, mas cara, se Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, tão tremendo como você disse, por que ele te privou de conhecer ou de comer lá o fruto do conhecimento? Por que ele não deixou você comer o fruto que te daria vida eterna? Você acha que Deus é esse mesmo, que te priva das coisas? Não, cara, você imagina, abandona esse Deus aí. Então ele vai colocar sentimentos, vai colocar pensamentos, dardos inflamados para você blasfemar contra Deus. Outra coisa que ele vai fazer, pensamentos que contêm sugestões pecaminosas. Ninguém está vendo, Fábio. Ninguém está vendo, faz. Vai lá, acessa aquele site lá. Clica lá onde você gosta de clicar. O cara fez um serviço para você ali, para quem emitir nota? Ninguém está vendo, todo mundo faz. Todo mundo faz isso daí, Fábio. Fica tranquilo. Ninguém vai ver. Não, IPTV, né? Você quer assistir um jogo lá, desbloquear todos os canais, é normal. IPTV, só a Anatel que não acha, mas para você é normal. Se a Anatel te pegar, inclusive, você pode ir preso. Mas é normal, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então faz isso daí, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então vai lá, seu amigo, vai comemorar o aniversário dele, cara, seu amigo de infância. Vai lá naquele ambiente lá, não tem problema não. Toma uma cervejinha com ele lá. Vai lá naquele ambiente, pode ficar tranquilo. Não vai acontecer nada com você. Todo mundo faz. É assim que Satanás faz. Pensamentos pecaminosos. E desejos corrompidos. A gente é tentado pelos nossos próprios desejos, sim ou não?
Satanás, ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando quem ele possa tragar. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente sente. Aliás, ele não sabe o que a gente pensa, porque o único capaz de ler o nosso pensamento é Deus. Mas ele sabe pela maneira que a gente age, os desejos que a gente tem. Ele sabe quando a gente olha diferente para algo, quando a gente deseja. Então, muitas vezes, ele vai te apresentar isso em forma de proposta. Fábio, sai desse emprego que você está aí. Vou falar da proposta, a última proposta que eu recebi. A casa de Beth, acho que eu até contei para o pastor Antônio. Sabe casa de aposta? Tem acabado com vida de famílias aí. Eu recebi uma baita de uma oportunidade que resolveria minha vida financeira para sempre. Para trabalhar numa casa de aposta. Eu vou te falar que quando eu vi, sabe? Falei, meu Deus, isso aqui parece bom demais. Aí eu falei, não, peraí. Como que eu vou trabalhar num lugar que está destruindo a vida de um monte de gente que vai contra os princípios de Deus? Como eu vou fazer um negócio desse? E aí eu respondi, né, para Red Hunter, lá para recrutadora. Eu falei, ó, agradeço o convite, mas eu não posso aceitar trabalhar num lugar que vai contra os meus princípios. E sabe o que a mulher respondeu? Puxa, obrigado pela sinceridade. Quando tiver uma outra oportunidade que eu entender, então, que é compatível com o seu perfil, eu vou entrar em contato. Olha que interessante. Talvez uma sementinha foi plantada ali, mas a tentação veio. A tentação veio. Assim como eu recebi propostas para ir para São Paulo, também para ganhar muito mais dinheiro. E aí eu fico pensando, por que eu vou para São Paulo? Para trabalhar lá, naquela loucura. E é aqui que Deus me colocou. É aqui que eu tenho que gerar frutos. É aqui que eu estou construindo uma família. É aqui que eu tenho uma igreja. Faz sentido. Eu aprendi uma coisa há um tempo atrás com muito custo. Às vezes a gente ora para Deus, Deus fica em silêncio. Eu não, nem sempre ele responde na hora. Ele pode responder com sim, ele pode responder com não, mas simplesmente ele pode também ficar em silêncio. A questão é, como que você toma a decisão quando ele está em silêncio? Espera. E se ele espera que você tome uma decisão baseada na palavra de Deus? Vou dar um exemplo. Como que eu sei que esse emprego aqui é bom para mim? Estou falando de emprego porque, enfim, parece que é mais fácil para mim falar, né, na área profissional. Mas olha só, como que eu sei que esse emprego é bom para mim? Senhor, me ajuda, é isso mesmo que o Senhor quer para minha vida? Se Deus tiver um propósito específico, concorda que Ele vai falar? Não, é isso que eu quero para você. Não, isso daí não é para você ir. Mas às vezes a gente tem que fazer alguns questionamentos. Esse trabalho vai me colocar em alguma situação que eu vou ter que desobedecer os princípios de Deus? Este trabalho, ele vai me ocupar tempo a ponto de eu não conseguir cuidar da minha família? Esse trabalho, ele vai me consumir de tal maneira que eu não tenho mais tempo de ir para a igreja, de ter comunhão com os irmãos? Então veja, quando a gente começa a ter conhecimento da palavra, a gente mesmo começa a colocar algumas questões, e a resposta dessas questões, às vezes, Deus não precisa falar claramente. Com a resposta dessas questões que a gente elabora, falou, opa, peraí, não faz sentido nenhum isso daqui. Não faz sentido nenhum. Talvez se a gente orasse antes de tomar decisão e a gente fizesse esse autoquestionamento, obviamente sempre pedindo a direção do Espírito Santo, a gente não cairia um monte de cilada que a gente cai, por achar aquilo tentador, por achar que aquilo vai mudar a nossa vida, que é o caminho do Senhor. Mas peraí, será que é isso mesmo? Começa a se fazer esse questionamento. Começa a ver se não está invertendo a ordem, que é Deus em primeiro lugar, depois a minha família, depois o meu trabalho e depois o ministério. Se alguma dessas ordens estiver invertida, tem alguma coisa errada. E a gente tem que reconsiderar. Amém? Então Satanás vai nos tentar também por meio dos nossos desejos. O escudo da fé vai nos ajudar a reconhecer as artimanhas de Satanás, colocar Cristo entre nós e Satanás de novo, não é pela nossa força. A gente só consegue lutar contra Satanás quando Cristo está no meio, né? Se você quiser ir direto lá, você vai apanhar, certamente. Você não vai conseguir. Cristo precisa estar no meio ou na frente. O sangue e a justiça de Cristo intervém entre nós e Satanás e vai nos proteger contra esses ataques incendiários. Esse é o escudo da fé. Olha só que interessante essa frase. Nenhuma batalha planejada pelo mais talentoso estrategista do inferno pode vencer a fé. Vou ler de novo. Nenhuma batalha planejada pelo mais talentoso estrategista do inferno pode vencer a fé. Todos seus dardos inflamados e terríveis caem por terra ao bater contra o escudo da fé. Amém?
Deixar de usar a fé como escudo, ou seja, andar na incredulidade, é com certeza perigoso, quando não fatal. Então a gente sempre tem que estar fortalecido com a palavra e vai nos trazer fé, para que a gente não fique nesse ponto aqui de incredulidade, porque muitas vezes a vida não está indo do jeito que a gente começa a ficar incrédulo, começa a não entender mais que Deus está no controle, começa a deixar de entender que mesmo nas situações difíceis Deus está no controle. E muitas vezes você está passando por uma batalha para que Ele forje o seu caráter, para que você seja aprovado. E essa aprovação te gera esperança de um futuro melhor. Mas muitos ficam 40 anos no deserto quando era para ficar só 40 dias, né? Porque começa a murmurar, porque começa a questionar Deus. A gente não deveria questionar Deus no sentido de, Senhor, por que eu estou passando por isso? Talvez se a gente só mudar o tom e mudar a pergunta, falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação que eu estou passando? Não, por que eu estou passando por isso? Porque você pode passar por um problema por conta de uma consequência do seu ato pecaminoso, e todo mundo é pecador aqui, ou porque realmente Deus quer te provar. Independentemente de uma ou outra, se você perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Com certeza você vai tirar uma lição. E com certeza você vai passar pela prova mais rápido. Amém? Olha só que interessante. Essa sequência aqui. Você começa a ter relacionamento com Deus. Esse relacionamento te leva a um nível de intimidade e vai te dar mais conhecimento de quem Deus é. Esse conhecimento vai te produzir confiança. E essa confiança, fé. Tem varinha mágica aqui? Não, né? É um processo. Não tem. Às vezes Deus arranca, né? Eu lembro que quando eu converti, Deus arrancou, de fato, algumas coisas na minha vida. E automaticamente eu falei, isso daqui não me apetece mais. Isso daqui não faz mais parte da minha vida. Mas tem outras que é um processo. E esse processo, você vai ser forjado na medida que você segue isso. Você começa a se relacionar, você tem intimidade. Essa intimidade com o Senhor vai te dar conhecimento de quem Deus é, do caráter dele, dos atributos dele. E aí você passa a ter confiança quando você conhece quem Deus é. É impossível você não confiar em Deus a partir do momento que você começa a caminhar com Ele. E depois a fé vem automaticamente. Amém? Faz sentido? Alguém quer comentar algo sobre o escudo da fé? Vale agora o cálice para sempre, estou brincando. A gente pode conversar depois. Não? Vamos passar? Capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação, Efésios 6,17. Peça essencial da armadura. Por mais protegido que esteja o corpo do soldado, se a cabeça estiver descoberta, a sua chance de sobreviver será mínima. João que gosta de negócio de tiro, né, João? Red shot, né, que fala? Tomar um tiro na cabeça já era, né? No videogame, quem gosta de videogame aí? Agora, tá, se tomar no ombro, tomar aqui do lado, aqui pode ser que você sobreviva, né? Mas tomar um tiro na cabeça já era. Tomar uma flechada na cabeça já era. Por isso que está falando que é importante, talvez a parte mais importante aqui é o capacete da salvação. Se a sua cabeça estiver descoberta e você tomar uma flechada, você morre. Simples assim. Primeira coisa que o soldado faz quando ele vai para a guerra, ele se posiciona e depois ele coloca o capacete de aço para se proteger das balas e estilaços do inimigo. Antigamente era aquele capacetinho redondo, não sei se vocês já viram em filme de aço, redondinho, colocava aqui, era aquele capacete lá. 1 Tessalonicenses 5,8 nos diz que este capacete é a esperança da salvação. Por que ele está falando de esperança? E o desânimo é uma das artimanhas de Satanás mais comum de atacar para você ficar desanimado, para você ficar enfraquecido, para você não ter mais força, para você não ter mais coragem. É uma das artimanhas. Quando você está passando por dificuldade, ele tenta te desanimar. Eu queria que vocês abrissem para mim Romanos 8, por favor. Acho que tem muita coisa para a gente explorar aqui. Romanos 8, a gente vai ler do 1, acho que do 1 ao 28, 1 ao 35. Alguém pode ler para mim? Quem puder ler, me avisa para eu dar hora no microfone. Quem vai? Só um levanta a mão, por favor. Não vou escolher de forma aleatória. Microfone. Você vai ler, Mônica?
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Mas 11, finalizou o 11. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 17, agora 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória que a glória a ser revelada em nós. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Esse texto ele fala muito de esperança. Fala muito de esperança. E é na esperança que a gente tem que colocar fugiu aqui a palavra. A gente tem que se apoiar nessa esperança quando a gente vai passar por uma dificuldade, sabendo que tudo isso aqui vai passar, a gente vai se encontrar com ele na glória, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada. Mas, de novo, enquanto a gente está olhando só as circunstâncias, se a gente não tomar cuidado e não olhar e falar, existe um futuro aqui de esperança. Um dia isso daqui, nada do que a gente está passando aqui vai se comparar à glória que a gente vai ter na eternidade. A gente deveria olhar para isso e esse sentimento encher nosso coração de alegria. Porque senão a gente vai ficar presa fácil aqui de Satanás, nos pensamentos. Esperança, olha que interessante isso. Depois também eu passo para vocês lerem esses textos. Esperança produz confiança feliz em Deus, paciência na tribulação, perseverança na oração, antecede a justiça real, e assim ela é boa, bendita e gloriosa. É âncora da alma que liga a firmeza de Deus em Cristo. Vários textos que falam para a gente ter esperança. E é onde a gente apoiar o nosso entendimento. Se você for cristão, você tem um futuro maravilhoso. A sua salvação não pode ser tirada, como a gente comentou aqui. Mas o inimigo pode te desviar do propósito. Quando Satanás, o inimigo, chegar, corramos para o poço de batalha
e vamos colocar o capacete da salvação. Ah, mas minha vida está ruim, mas Cristo morreu por mim na cruz e agora eu tenho salvação. Ah, mas a minha esposa, mas Cristo entregou a vida no... Ah, mas o meu filho, mas Cristo morreu por mim e me livrou de todo pecado. Ah, mas meu trabalho, mas Cristo morreu por mim e agora eu posso ter esperança, eu posso ter alegria. Amém? Quando a vida do Filho do Homem está próxima, logo não precisaremos mais de capacete, porque a batalha terá terminado, Satanás eternamente esmagado. Até lá a gente precisa resistir. Aonde você tem colocado sua esperança? Se olharmos para o céu, como ofuscados pela vida atual, nossa luta contra Satanás será bastante fraca. Mas se a nossa esperança é o nosso capacete, a gente vai estar protegido contra os golpes na cabeça. Suportaremos fortalecidos o desânimo do maligno. Se a gente olha para o céu, ofuscados pela vida atual, pelas dificuldades, pelas circunstâncias, pelos problemas, aí sim a gente vai estar enfraquecido na luta contra Satanás. Se é para essas situações que a gente está colocando o nosso olhar, e não para a esperança da salvação, e não para a glória futura que a gente vai ter lá na eternidade, não para tudo que a gente vai passar com Deus lá, um novo tempo, uma nova vida, novos céus, nova terra. Se a gente olhar só porque a gente está passando aqui, aí realmente a gente vai ser aquele coitadinho acuado no meio do canto, que Satanás vai apontar o dedo e falar, você é esse aí mesmo. Ele vai falar, eu sou esse aí mesmo. A gente vai ficando cada vez mais distante de Deus. Então a gente tem que firmar a nossa esperança na salvação. Amém? Alguma dúvida? Querem comentar algo? Eu não. Então, a falta de conhecimento da palavra, de intimidade, houve um tempo que eu quis matar. O caos tinha se estabelecido na minha vida e tudo era ruim, era horrível, todas as coisas entraram no pior situação, perda total. Eu falava, não há esperança, e esse Deus tão bom me deixou nesse lugar. E aí essa situação me deu muita vontade de morrer. Tá. Aí você busca, é fácil querer morrer, fácil matar. Mas aí, a hora que você vai entender, e foi um filmezinho que me ensinou sobre o inferno, eu falei, gente, isso aqui eu tomo um remédio, eu tomo um Deus, eu recebo uma oração, vai aliviando, você vai passando por essa dor tremenda. E há momentos de caos em nós, mas quando você pensa que na eternidade você nunca mais verá a luz e sofrimento puro, não é só esse período, me ajudou a segurar minha onda. Eu falei, não, eu vou para a eternidade sofrendo o que eu já estou. E aí isso ajuda. E buscar o povo de Deus. Quando eu falo isso é porque a caminhada é tão árdua. Se você não tiver alinhado com um povo que quer a mesma coisa, sabe o que é É isso. superação, o que é orar, o que é jejuar, o que é esperar, você não dá conta. Ninguém dá conta. Por isso, e nós estamos vendo aqui, e aí se você terminar, com a oração pelo povo da Ásia, que se mata porque não deu certo. É um horror o quanto a gente falar de A honra foi suicídio ferida, né? seria É. positiva. Olha só, todo mundo passa por batalha. E a gente precisa ter identidade firmada em Cristo. Quando eu passo por batalha, a primeira coisa que eu declaro é, peraí, eu sou filho amado de Deus. Deus entregou seu filho para morrer na cruz por mim. Eu sou filho amado. E depois eu começo a ver na Bíblia todas as promessas que Deus tem para mim. Eu começo a declarar isso. Não, peraí, olha aqui o que a Bíblia diz a meu respeito. Olha aqui os planos que Deus tem para o meu futuro. Olha aqui o que diz em Jeremias, olha o que diz. Então você começa a declarar isso. E quando você declara, você fala, você está ouvindo também. Vai entrando também, né? Não, peraí, não, isso aqui não faz sentido. Eu sou filho amado de Deus. Em Cristo eu posso todas as coisas. Meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Os planos do Senhor são bons, são perfeitos, são agradáveis, né? Os planos dele são maiores e melhores que o meu. Então começa a declarar isso em voz alta. E eu vou para a palavra e começo a ler e aquele sentimento vai saindo de mim. É isso que a gente tem que fazer, a gente combater com a palavra. Como eu falei, simples, né? Mas por conta das emoções, das histórias, dos traumas, dos pecados, muitas vezes a gente não consegue. E aí, de novo, só queria terminar com isso aqui. É exatamente esse o passo que a gente precisa. Relacionamento com Deus vai nos levar a um nível de intimidade que vai nos dar conhecimento de quem Deus é, dos seus atributos, do seu caráter, dos seus princípios, dos seus valores, e vai nos fazer ter confiança que Ele tem um plano melhor para a gente. Isso vai aumentar a nossa fé.
E essa fé vai fazer a gente vencer as batalhas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensina que o Senhor já venceu por nós todas as batalhas que nós precisamos, Pai, que nós temos e que ainda virão. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que todo período de batalha, todo período de luta, seja tão somente para a gente se aproximar de Ti, se aproximar da Tua palavra, um novo nível de relacionamento, de intimidade contigo, Pai, que vai nos fazer termos confiança. Pai, nos faça sedentes pela Tua palavra, por conhecermos mais de Ti, e aí sim, para que nós possamos resistir às tentações, às batalhas, às dificuldades e os ataques de Satanás. Faça isso hoje, Pai, e sempre aqui com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um tempinho?